Hoje eu vou falar sobre o capítulo 14 de Romanos. O primeiro versículo começa da seguinte forma: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse versículo quer dizer que não só Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo. Não só Paulo foi separado para o Evangelho de Deus, mas o Senhor, ele chama a mim e a você. Ele também nos chamou, ele também nos separou para um propósito, para uma missão nessa terra. Você sabe qual é a missão que o Senhor te chamou? Qual é o propósito que ele separou para você? Aí você pode me dizer: Ana Paula, como eu vou saber? E eu vou te falar. Vai orar e perguntar para o Senhor para qual propósito ele te chamou nessa terra e para o que o Senhor te separou. Qual o propósito que você deve cumprir? Qual é a sua missão? Porque assim como Paulo, ele teve uma missão, assim como todos os apóstolos, como todos aqueles que a Bíblia fala, né, os mestres, todos, né, Moisés, Abraão, Josué, Gideão, todos aqueles que a Bíblia fala tiveram um propósito. E hoje eu quero dizer para você: Deus tem um propósito na sua vida, assim como Ele também tem na minha. Agora, basta você ir para a presença de Deus. Se você ainda não sabe o porquê e para que o Senhor te chamou e te separou, se você ainda não sabe, vai orar e perguntar para o Senhor, porque Ele vai te falar. Versículo 2: O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Você também é um profeta de Deus, sabia? Você é chamado por Deus, você é separado pelo Senhor para levar as boas novas do Evangelho, para levar o amor de Deus, porque Deus é amor. Então é esse amor que nós vamos levar. Versículo 3: Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação. Olha só, o Senhor derrama sobre nós, através do poder de Cristo, de Jesus, seu poder, seu Espírito, que mora no nosso coração a partir do momento que nós confessamos Jesus, cremos que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida. O Espírito Santo vem morar no nosso coração, vem fazer morada aqui e vem nos ensinar a nos santificar. O que é santificação? Separação. Espírito Santo aqui no nosso coração, ele vai nos instruir a nos separar, a nos santificar. Ou seja, nós não vamos mais permanecer no pecado, nós vamos fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, Ele é todo poderoso. Ele ressurgiu Jesus Cristo dos mortos. Ele ressurgiu. Ele levantou Jesus da morte e colocou Jesus assentado ao lado dele, à direita do Pai. Eu quero dizer para você: aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em Jesus, Deus o ressuscita dos mortos e também o colocará lá no céu diante do Pai. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. É a promessa do Pai, através de Cristo, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Nós recebemos a graça do Senhor. Se nós recebemos a graça de Deus nas nossas vidas, por que muitas vezes nós queremos agir com algo sobre a vida do irmão que não seja a graça de Deus?
Aí você pode me perguntar, Ana Paula, como assim? Muitas vezes nós queremos julgar o irmão, nós queremos condenar o irmão, mas nós não queremos agir com a graça de Deus. Se Deus ele derramou graça sobre nós, né? Ou seja, nós não merecíamos, mas ele nos abençoou com essa graça, com a salvação através de Cristo, né? Por que que nós vamos odiar e condenar o irmão? Se Deus, sendo Deus, ele nos perdoou, ele nos abençoou, ele derramou graça sobre nós. Entre os quais sois também vós chamados para sedes de Jesus Cristo. Eu fui chamada para ser de Cristo, você foi chamado para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, eu sou amada de Deus, você é amado de Deus, você é santo, separado, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a nossa fé. Dê graças a Deus, através de Jesus. Dê graças, glorifica a Deus. Seja grata a Deus pela vida, por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você tem sido grato a Deus? Ou você tem ficado aí murmurando, reclamando? Ou você tem olhado só para aquilo que não te agrada? Começa a olhar para as pequeninas coisas, começa a agradecer a Deus, seja grato a Deus através de Cristo Jesus. E para de murmurar, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Gente, eu falei que eu estaria lendo Romanos 14, né? Mas Deus é tão maravilhoso que automaticamente ficou no capítulo 1 e eu tô lendo o capítulo 1. Então, não é o 14, é o 1. Eu queria o 14, mas Deus queria já que eu começasse do 1. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Vocês sabiam que os dons espirituais, eles são para que os homens vejam o poder de Deus uns na vida dos outros? O dom, ele aviva a fé do homem, né? Chama a atenção do homem para que ele veja que Deus é poderoso. Quando alguém tem um dom, né, de línguas, né? Começa a orar, você começa a orar em línguas, nossa, olha, é um dom de Deus. Você vai orar com uma pessoa, né, e Deus usa essa pessoa com palavras de conhecimento, é um dom de Deus, né, que fala da sua vida, ou fala de algo que você está sentindo. E a pessoa fica maravilhada com o poder de Deus, né, porque é como a palavra fala, o dom é para que você seja confortado, né? Que Deus venha confortar seu coração. Não é para que você se ache melhor do que os outros porque você tem um dom. Não. É para que você seja uma voz de conforto e de acalento de Deus na vida do irmão. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. E Deus está falando novamente. É para que nós sejamos consolo do Pai, uns na vida dos outros, através do dom, né? Que Deus venha consolar, né, os irmãos, a igreja, através daqueles que são cheios do dom, né? Dependendo do dom, porque são tantos dons, né? A Bíblia fala que são 9, mas buscais todos os dons com zelo, né? Aquele que buscar todos os dons vai receber. Mas tem alguns que Deus já batiza com os dons da sua vontade. Tem gente que fala assim, eu quero orar em línguas, eu quero o dom da profecia, né? Que é a palavra de conhecimento. Mas tem aqueles que Deus já dá o dom que ele escolhe, né? Não é só a pessoa que quer ou que fala, eu quero, não. Deus já escolhe porque ele sabe como ele vai agir na vida daquela pessoa e através da vida daquela pessoa. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios, né? Quem que impede?
Muitas vezes é o inimigo, né, que usa tantas coisas para impedir o agir do Senhor na vida das pessoas, mas nós não devemos deixar o pecado, né, entrar na nossa vida e fazer morada e nos impedir. Ah, eu pequei, eu errei, então corre, pede perdão para Deus, né, e o sangue de Jesus, ele vai te lavar, ele vai te purificar. Pecou, não fica se autocondenando, entrega para Deus. Ele vai te perdoar, a palavra do Senhor fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu sou o devedor, versículo 14 fala, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Ou seja, Paulo estava falando aqui que ele era o menor de todos, né? Ele se achava o menor de todos porque ele era devedor, ou seja, ele sabia que ele tinha um propósito, que era pregar a palavra a todos aqueles que estavam ao redor dele. E você tem pregado a palavra? Você tem pregado a palavra de Deus com os seus lábios? Você tem pregado a palavra de Deus com o seu testemunho? Ah, Ana Paula, eu não sei falar de Jesus. Tá, então não precisa falar não. Então viva. Viva Jesus com o seu testemunho. Viva Jesus com as suas palavras. Viva Jesus com o amor de Deus no seu coração. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê tem o poder de Deus dentro de você. A palavra do Senhor diz, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E o que é a fé, meu irmão? A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a convicção dos fatos que se esperam. Ou seja, a fé não é aquilo que você está vendo, é aquilo que você crê que você já recebeu pela fé. Porque a palavra diz, aquele que crê que recebeu já tem, já é, assim é. Então, se você está pedindo alguma coisa para Deus, pede uma vez, meu irmão, e no mais você agradece, porque isso é a fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Ou seja, não adianta a pessoa achar que ela vai fazer uma coisa errada e vai ficar por isso mesmo. Nananina, nana. Quem planta injustiça vai colher injustiça. Quem planta vento vai colher tempestade, né? Como muitos dizem por aí. Quem planta, colhe. De Deus não se zomba, que o homem plantar, esse também colherá, né? A palavra fala, não lembro aonde, mas ela fala. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. O que deve manifestar de Deus na nossa vida? O amor. Tudo aquilo que manifesta na sua vida que não seja o amor, você está se separando de Deus. Ah, Ana Paula, como assim? Você está falando grego. Se você está no julgamento, você está se separando de Deus. Se você está na ira, você está se separando de Deus. Se você está na mágoa, na revolta, na falta de perdão, né, no disse que me disse, no coitadismo, né, no vitimismo, fica falando mal dos outros, você está em separação com o amor de Deus, porque Deus é amor. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, ou seja, o invisível, nós vemos o poder de Deus através do que nós vemos, ou seja, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos, o poder de Deus, que é aquilo que nós não vemos, Ele criou todas as coisas, Ele nos criou, né? E claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, não tem como você falar que Deus não existe, porque Deus existe, né? Mas eu nunca vi Deus. Mas você também nunca viu o vento. Portanto, o vento, se ele vier forte, ele derruba uma casa, né? Ele derruba um prédio, ele levanta um telhado, ele bate no seu rosto, ele tá ali voando no seu cabelo, mas você não tá vendo, mas você sente, né? A energia elétrica.
A energia elétrica, ela ilumina a nossa casa, onde a gente for, que a gente ligar ali o dedinho na tomada. Você não tá vendo a energia elétrica, mas enfia o dedo na tomada para você ver que você leva choque. Então, tem muitas coisas que nós não vemos, mas o invisível, né, aquilo que nós não vemos, se torna visível e possível todas as coisas. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, tem pessoas que acham que são mais do que Deus, né? Tem pessoas que se esquecem que se elas são sábias, se elas têm algo, é porque Deus deu, né? Se a pessoa levanta da cama, é porque Deus te levantou. Então, louvado seja o nome do Senhor, glorifica a Deus. Ah, você tem um carro, você tem casa, você tem status, você tem saúde, tudo foi Deus que te deu. Ah, mas eu trabalhei para isso. Tá, mas antes, né, foi Deus que te fez, te colocou de pé. Então, por isso que você trabalhou. Deus te fortaleceu, por isso que você foi lá e fez o que você tinha que fazer. Porque se Deus não te desse a vida e a saúde, você não estaria aqui, nem ouvindo esse áudio. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, ou seja, aqueles que amam as coisas e não amam as pessoas, aqueles que adoram as coisas e não adoram a Deus. Porque Deus, Ele nos dá as coisas para que tenhamos uma vida confortável, né? Deus te deu uma casa, não é para você adorar a sua casa, é para você ter uma vida confortável. Deus te deu um carro, não é para você adorar o seu carro, é para você poder ir e vir onde você desejar ir e for a vontade de Deus. Então, Deus não nos criou para adorar as coisas, Deus nos criou para amar as pessoas e adorar a Ele. As coisas a gente usa, né? Para o nosso conforto. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Ou seja, você ouve mais o homem do que a Deus? Você ouve mais o que as pessoas falam do que o que a própria palavra diz? Ah, mas o fulano falou, tá, mas o que a Bíblia diz em relação a isso? O que Deus diz para você? Né? Vamos buscar a Deus, meus irmãos, vamos ler a palavra. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza, e semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Isso aqui, né? Deus está falando do relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, né? Deus, ele fez o homem e a mulher, né? Ele fez o homem e a mulher para serem uma família. Ele não fez o homem para ficar ou namorar com o homem, nem a mulher com a mulher, né? Então é isso. Eu vou parar por aqui, porque o capítulo é muito grande, senão o áudio vai ficar enorme. E o próximo vídeo eu vou gravar a continuação. Essa é a palavra de hoje, então. Que Deus te abençoe.